Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. ,80% dos créditos para carros com desconto foram usados em 2 semanas do lançamento do programa. Lançado o Comitê ESG do Sebrae. O objetivo é promover ação social, sustentável e de inclusão no mundo dos negócios. Copom mantém taxa de juros em 13,75% ao ano. É a 4ª vez em 2023. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa o jornal informando que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O patamar é o mesmo desde agosto de 2022. Foi a 4ª reunião do Copom neste ano. Em todas as ocasiões, o comitê decidiu não alterar a taxa de juros. Em nota, o Banco Central informou que a conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário, segue demandando cautela e parcimônia. E o programa de venda de carros com desconto já gastou em 2 semanas 400 milhões de reais. Isso equivale a 80% dos 500 milhões em créditos tributários disponibilizados pelo governo. Muitas lojas têm aplicado descontos maiores por conta própria para vender mais. Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2.000 a R$ 8.000. Lançado há 2 semanas, o programa de venda de carros permite que os créditos pedidos pelas montadoras sejam convertidos em descontos ao consumidor na compra de carros com valor de mercado de até R$ 120 mil. O programa foi prorrogado ontem por mais 15 dias para pessoas físicas. E o programa também está disponível para subsídios de veículos pesados e de passageiros. Os créditos tributários para a venda de caminhões já somam R$ 100 milhões, 14% dos 700 milhões disponíveis. Para a venda de ônibus, foram concedidos R$ 140 milhões em crédito, de um total de 300 milhões disponíveis. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei complementar que cria um novo arcabouço fiscal. A matéria vai agora para o plenário do Senado. O texto aprovado na comissão substitui o teto de gastos em vigor e limita o crescimento anual das despesas da União entre 0,6% e 2,5% do produto interno bruto. Se for aprovado pelo plenário, o projeto vai retornar para nova votação na Câmara dos Deputados, uma vez que o texto foi modificado. O relator do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi aprovado por 20 votos favoráveis e 6 contrários. Empresários, influenciadores e grandes nomes do ecossistema de inovação estão reunidos para o Inova Summit Brasília. E o repórter Márcio Fontinelli mostra o que tem por lá. Uma das maiores conferências brasileiras e latino-americanas de inovação, conhecimento, empreendedorismo, tecnologia, networking e, acima de tudo, oportunidades de negócios. Prazer, esse é o Inova Summit. O Centro de Convenções em Brasília, um espaço de 54 mil metros quadrados, foi o local escolhido para que empresários de peso, como Thiago Negro, Camila Farani e Flávio Augusto, debatam temas relacionados à tecnologia empresarial e crescimento pessoal. A gente sempre viu em outros grandes centros do Brasil, São Paulo, Rio, Florianópolis, Belo Horizonte, os grandes eventos acontecerem. E aí quando você queria ir a grandes eventos como esses, com grandes palestrantes, com grandes experiências, com feiras incríveis como as que a gente tem aqui, você tinha que ir para algum desses lugares, gastar passagem, comprar ingressos caríssimos. Então a ideia foi a gente democratizar isso, a gente quis dar acesso ao pessoal de Brasília, porque aqui a gente está no polo logístico do país, a gente tem uma rede hoteleira incrível, um polo gastronômico
incrível também. A gente tem um capital intelectual, um capital empreendedor muito rico aqui. Então, a gente acreditou que Brasília precisava e merecia um projeto como esse. Uma das novidades dessa edição é a realização de rodadas de negócio, em um espaço especialmente preparado para a reunião de empreendedores, diretores e investidores, com empresários e representantes internacionais. Outro destaque é a Arena Gamer. Nessa edição, ela deverá gerar ainda mais negócios e novos projetos, com mais de 50 estandes de startups de desenvolvedores, juntamente com produtores e investidores. Além disso, o Inova Summit Brasília conta com espaço como esse, chamado de Arena Inovação. Produtos, serviços e tecnologia, com o objetivo de atrair novos parceiros e, é claro, conseguir mais investimentos. A MetaMaker é um exemplo. A startup de educação voltada para robótica e tecnologia aposta na exposição para fechar bons negócios. O evento é atrair mais pessoas entusiastas aqui com o mundo do aprender fazendo. Então é mostrar um pouco do objetivo da nossa empresa, que é despertar uma nova geração de inovadores. Então trazer um pouco mais das famílias, dos pais, diretores de escola para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E quando se trata de inovação, o Sebrae não fica de fora. Aqui, os óculos virtuais, montados em um estande da instituição, dão uma prévia de um evento especial para empreendedores, programado para outubro. Principalmente disseminar a cultura da inovação nesse primeiro momento. É traduzir ao nosso público, as questões relacionadas à inovação. Então, inovação de produto, inovação de processos, inovação de marketing, até mesmo em aspectos organizacionais. Dentro disso tudo, o Sebrae Inova Digital, que acontecerá agora no mês de outubro, ele trabalha em 3 pilares, que é o empreendedorismo, a cultura da inovação e principalmente o marketing digital para ajudar os pequenos negócios a conquistarem mais mercado. Hoje nós estamos aqui no evento com a parceria, estamos com stand, estamos de uma forma de parceria em todas as ações do evento, mas a gente tem muitas trilhas de capacitação para esses empreendedores, tanto como mentoria, quanto com vários tipos de atendimento que a gente pode fazer nessa empresa, seja com consultoria, seja fazendo diagnóstico do negócio. Então, o Sebrae é um parceiro para esse empreendedor, para desenvolver seu negócio, para fortalecer seu negócio. É uma representação de que Brasília também é a cidade da inovação. É conhecer que o brasiliense tem esse espírito de inovador desde cedo e que a gente está fomentando essa cultura nas crianças aqui na cidade. É isso aí, e o Inova Summit Brasília vai até amanhã. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site que aparece aqui na tela. Mas é preciso correr porque as vagas para conhecer esse mundo são limitadas. Então tá aí o link para você. E hoje é dia da coluna do franqueado e o nosso colunista Marcelo Scherto fala sobre quais os tipos de sócios existem nas franquias. É com você, Marcelo, boa noite. Aí, Raíssa, tudo bom? Prazer estar aqui com você outra vez. E hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, interessa não só a quem é franqueado, mas também a quem é franqueador, a qualquer empresário. A questão é ter sócio ou não ter sócio. E ter voo solo ou trazer alguém para ser seu sócio no negócio. E eu sou suspeitíssimo para falar porque eu não sei viver sem sócios. Hoje são 6 sócios grandes, mas eu tenho sociedades em outros negócios, sempre tive sócios. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu sou bastante competente em algumas coisas e zero competente em outras que são fundamentais para a minha empresa ser bem-sucedida. Então, para cuidar dessas outras coisas nas quais eu não sou bom, eu sempre tive sócios, sempre trouxe sócios e bons sócios para o negócio. Então, eu entendo que você deve ter sócio, sim, se ele trouxer alguma coisa que você não tem ou não tem na quantidade suficiente. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser alguma competência, pode ser relacionamento, networking, pode ser o que for. E uma vez você decidindo que quer ter sócio e que deve ter um sócio, a questão é como escolher um sócio. O que você deve buscar num sócio? Né? Como é que você traz? Quem que você traz para perto de você? E é muito interessante, porque agora há pouco, na matéria, agorinha há pouco, aí apareceram o Flávio Augusto, o Tiago Nigro, coisa e tal. Ontem mesmo, eu participei da gravação de um podcast, o podcast O Conselho, do Flávio Augusto, e estávamos em volta da mesa o Flávio Augusto, o Tiago Nigro,
meu Deus do céu, a Thaís Pegoraro, que é sensacional, e o Semenzato e eu. Eu não sei bem o que o Pangaré, como eu, estava fazendo no meio desse bando de puro sangue. Mas a gente estava discutindo exatamente essa coisa, ter sócio, não ter sócio, e que tipo de sócio, o que buscar num sócio. E o consenso a que a gente chegou foi o seguinte, você deve trazer para perto de você gente que tenha valores convergentes com os seus, gente que tenha visões de mundo muito parecidas com as suas, que esteja todo mundo olhando na mesma direção e disposto a remar o barco na mesma direção, mas que tenha habilidades diferentes, habilidades que são complementares. Então, valores convergentes, visões de mundo semelhantes e habilidades complementares, porque assim essa sociedade funciona bem. Tem gente que traz o cara também porque é amigo, o cara que traz... Eu não sou super amigo, não saímos juntos, meus sócios e eu, e nos respeitamos profundamente, nos queremos muito bem, mas acima de tudo, nos complementamos muito bem. E é por isso que a nossa sociedade funciona e dá resultados. Tá certo, Marcelo. Realmente a gente precisa ter cuidado. Eu até falei ontem sobre isso, que sociedade é quase um casamento, né? É isso, e é um casamento, Raíssa, no qual não tem sexo para fazer as pazes e muitas vezes não tem perdão, porque também não tem o amor, não tem um monte de outras coisas que no casamento você tem. A sociedade é um casamento, sim, mas um pouco mais seco, um pouco mais frio. Para isso mesmo também, a gente discutiu bastante isso no podcast ontem, é fundamental, o Semenzato enfatizou demais isso, a gente ter a regra do jogo, as regras do jogo muito claras, escritas, ou seja, ter um acordo de acionistas, um acordo de cotistas, no momento em que você começa a sociedade, prevendo não só como ela vai funcionar, qual é o papel de cada um, mas também o seguinte, e se não der certo, como é que a gente sai? Eu ouvi uma vez uma frase que eu adotei como se fosse minha, que é o seguinte, negócio em que você entra depressa, você só consegue sair devagar. Negócio em que você entra devagar, tomando todos os cuidados, fazendo os documentos que tem que fazer, aí você consegue sair depressa sem grande dor. Boa, excelente dica aí para o nosso telespectador. Muito bem, tem que ter cuidado. E que encontro de milhões esse, hein, de vocês? Olha, eu vou te falar, eu estou me perguntando até agora por que o Flávio Augusto me chamou para aquela mesa. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou realmente um pangaré aqui. Eu aprendi muito, Raíssa, só posso te dizer isso porque, aliás, eu não perco a oportunidade de aprender, eu aprendo todo dia. O dia que eu acho que eu não aprendi nada de útil é um dia meio perdido, eu procuro aprender o tempo inteiro. E lá ontem, você não tem a dúvida, mas o interessante é que na saída, todos nós falamos uns para os outros, puxa vida, aprendi um monte de coisa hoje, aprendi muita coisa hoje. Então, foi muito legal, muita troca e muito interessante, porque é um podcast onde a gente esqueceu que as câmeras estavam ligadas, e a gente estava conversando, era um bando de amigos trocando ideias e trocando experiências. Foi muito interessante, muito legal. É isso aí, um prestígio dessa mesa de ter você também, que é uma referência nesse setor. Não seja tão modesta assim. É um prazer ter você aqui com a gente. Com certeza você levou ali para o debate dicas importantíssimas, assim como você traz para a gente. Parabéns, Marcelo. Obrigado, Raíssa, você é ótima. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Muito bem, agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos saber como o empresário cabeleireiro tem viralizado nas redes sociais. Quem é? Não sai daí que eu conto já. E já estamos de volta ao vivo para todo o país com o Jornal do Empreendedor. Agora a gente vai falar das redes sociais que são grandes aliadas dos empreendedores. Hoje, quem não está no Instagram, por exemplo, no TikTok, nem existe. E quem utiliza das redes sociais vai longe, viu? Esse foi o caso do hairstylist Denis Sloboda. Ele virou um fenômeno nas redes sociais e viu o seu negócio crescer. Vamos conferir.
animação, hein? Ele tá aqui com a gente. Vamos chamar o Denis Sloboda. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Raíssa, tudo bem? Tudo ótimo. E você, conta pra gente de onde veio essa ideia? Quer dizer que faz ali o procedimento na cliente, já dança junto? Como é que começou isso? Esse meu trabalho de dança começou muito antigo, tá? Eu sou bailarino desde os 7 anos e eu sou cabeleireiro somente há 4 anos. Então, foi um modo que eu usei de misturar essas duas coisas que eu gosto muito e deu muito certo. E hoje eu tava vendo esse vídeo aí, eu acho fantástico. Eu sempre me orgulho muito do meu trabalho. E aí, eu sei que você tomou uma projeção grande, não foi isso? No TikTok, depois no Instagram. Então, assim, você como profissional, você fez isso também pensando em crescer o seu trabalho ou já vislumbrando aí um futuro como influencer digital? Ou os dois, né? A influência começou e aí eu vi a possibilidade de associar essa minha área de cabeleireiro junto nas redes sociais. Como você mesmo disse, quem hoje não é visto não é lembrado. Então, a possibilidade de você estar na internet, a possibilidade de você alcançar qualquer lugar do mundo que esteja conectado com você. Então, quando eu vi que poderia dar certo, eu comecei a produzir, e hoje eu produzo mídias específicas sobre cabelos, eu tenho perfis específicos, e com isso eu consigo alcançar uma clientela mundial. Eu atendo clientes do mundo inteiro, eu já ministrei cursos fora do país, atualmente hoje eu trabalho aqui num salão fixo em Curitiba, mas já atendi no Rio de Janeiro e atendo em São Paulo também, graças à internet. Uau! E aí a cliente já sai transformada e já quer aparecer ali dançando também? Agora, como é que faz para a cliente pegar esses passinhos aí junto com você? Eu não daria conta, não. Assim, a possibilidade dela fazer esse vídeo de transformação dançando existe, né? O que eu, como empreendedor, vejo, a cliente hoje, ela não quer somente fazer o cabelo. Existem milhares de cabeleireiros fantásticos. O Brasil é a maior rede de cabeleireiros, a qualidade dos cabelos produzidos pelo Brasil são os melhores do mundo, não tem como. Só que hoje um profissional ele precisa se destacar. E a cliente, como eu disse, ela não quer simplesmente fazer o cabelo, porque todo mundo sabe fazer o cabelo. Então, basicamente, ela não precisa dançar, mas esses vídeos onde que fazem as transformações ou fazer vídeos que são tendências, todo mundo procura. E todo mundo que vai lá, ela quer também estar nas minhas redes sociais. E aí você tem 2 redes sociais, é isso, uma voltada para esse trabalho seu, que já é um sucesso, a agenda aí deve estar lotada até o fim do ano, e a outra que você também faz uma pegada mais humorística, é isso? Comenta os vídeos, como é que funciona essa divisão? Hoje em dia eu consigo fazer essa divisão graças a essas 2 redes sociais, então eu tenho perfis bem específicos, né? Hoje eu sou contratado pela maior agência da América Latina como influenciador digital, a No Stop, e aí eu tenho a minha área de cabelos. Então, basicamente, eu divido esses 2 horários, tá? Hoje a internet me possibilita fazer isso porque eu consigo trabalhar, como eu disse, em qualquer lugar do mundo. E, assim, sobre a minha agenda, eu faço um trabalho super específico e exclusivo. Então, para você ter uma ideia, hoje eu atendo apenas 2 clientes por dia e 3 vezes por semana para também conciliar com a minha agenda de influenciador digital, que ela também é corrida. Que maravilha! E isso chamou a atenção de algumas marcas, assim, para você também representar essas marcas de beleza. Como isso te ajudou também nesse caminho? Muito, muito. O ano passado eu iniciei o meu curso do real ao digital, que basicamente é isso que eu estou falando para você, que hoje um profissional de beleza ele tem que estar no digital, ele tem que ser muito bom no presencial, mas o digital faz muita diferença. Isso, claro, faz com que as marcas procurem você para visibilidades. Hoje eu sou influenciador de algumas marcas e também sou embaixador de marcas de cosméticos, de acessórios. Eu uso um papel exclusivo para mechas, que eu sou embaixador, embaixador de escovas, secadores. Então, essa visibilidade da internet me permite e também as marcas permitem conhecer o meu trabalho. Quando você começou, né? Você imaginava que ia chegar tão longe? Não, eu comecei como influenciador digital mesmo nas redes sociais no período pandêmico, em 2020. E aí, como eu trabalhava como cabeleireiro apenas 1 ano, a gente não podia atender em salão. Então, eu comecei a criar conteúdos para as mulheres, para os homens, para todo mundo que tem cabelo, cuidar do seu cabelo em casa. Então, eu vi que a maioria das marcas ainda estava voltado somente para os profissionais, né? O atendimento era exclusivo para os profissionais, então a demanda era dos profissionais.
E o público em si, o público que tinha cabelo, não tinha conteúdo para cuidar do seu cabelo em casa. Então foi aí que eu comecei a ganhar visibilidade como cabeleireiro. E aí quando voltou no salão, eu comecei as trends, as dancinhas, as transformações e deu certo. Que maravilha. Denis, antes da gente encerrar, quais são os próximos passos? A gente está gravando um curso, tá? O curso do Real ao Digital, ele ainda é presencial. Basicamente é para ensinar os profissionais da beleza, os cabeleireiros, a estar nesse mundo digital. Então, a gente vai gravar, sim, esse curso ainda esse ano. E esse ano eu também volto para a Europa, vou estar dando um curso em Portugal novamente do Real Digital. E, como eu disse, sempre, em todo ano, eu faço uma coleção nova de cabelos e também teremos esse ano, maior. Maravilha, Denis. Olha, parabéns pelo seu sucesso, mais sucesso ainda nessa trajetória e uma ótima noite para você. Tendo novidades, você volta para contar pra gente. Obrigado, Raíssa. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, a internet a gente sabe que revolucionou, né, a forma de consumo. O Denis é um exemplo disso. E hoje todo mundo fala em sustentabilidade, meio ambiente, não é? Empresas que adotam boas práticas de ESG, ou seja, governança, práticas sociais e meio ambiente, têm mais peso no mercado. Hoje, em Brasília, o Sebrae lançou o Comitê ESG da instituição. Vamos conferir. Com o tema sendo a mudança no mundo, o Comitê ESG do Sebrae vai promover ações de desenvolvimento social, sustentável e inclusão para impactar o mundo dos negócios. A sigla ESG, em inglês, que traduzida significa ambiental, social e governança, já é prioridade na agenda da maioria das empresas brasileiras. E o Sebrae não podia ficar de fora. Eu acho que nós temos um mundo irreversível, que estamos inclusos e que precisamos incluir milhões de pessoas nesse planeta. O mundo da sustentabilidade, um mundo que nos acendeu a luz amarela dos perigos do planeta, que são permanentes e que são latentes em todos os debates da construção das nossas vidas. E também o mundo que chegou numa verdadeira revolução do tempo, que é o mundo da inteligência artificial, da inclusão, das startups, dos quais o Sebrae está na grande parte dos protagonismos por todos os cantinhos do nosso país. E de olho na importância do tema para o mercado, o Sebrae convidou profissionais renomados na área de desenvolvimento social, como o professor e ativista indígena Daniel Munduruku, e a head de ESG da Exame, Renata Faber, e a CEO da Alcanda Educação Empreendedora, Karine Oliveira. Durante o evento, os membros que farão parte do Comitê ESG do Sebrae foram apresentados. Ao todo, 25 pessoas fazem parte do comitê. Com o lançamento do ESG, os encontros serão periódicos para que sejam elaborados os planos de ação. Uma das primeiras atividades do grupo será a realização do Censo da Diversidade Interna aqui do Sebrae Nacional. Nós precisamos mapear, saber o que nós temos para trabalhar em termos de pessoal, como estamos de negros, de LGBTQIA+, como estamos de mulheres em posição de liderança. Depois também saber o que nós já temos de ações sendo feitas, não só pelo Sebrae Nacional, mas também pelos Sebrais das unidades da Federação. O que nós já temos referente a essa pauta? Trazer essas boas práticas, né, para dentro do Sebrae, fazer com que elas sejam aplicadas já a partir dessa experiência e fazer essa distribuição, esse letramento da instituição como um todo. Entender o que nós, quando nós falamos de ESG, do que estamos falando e sermos sinceros e leais com a pauta. Uma mudança de dentro para fora, com o objetivo de alinhar as pautas da inclusão, da sustentabilidade e do desenvolvimento social com as micro e pequenas empresas. A expectativa é realmente de muito trabalho, de muita dedicação. Nós já temos as consultorias contratadas, já estamos com várias ações em andamento. Começar treinando o comitê. Cada membro do comitê tem que dominar completamente a pauta a partir da missão do Sebrae. E depois nós começamos
começarmos a espraiar essas pautas por todo o sistema Sebrae, principalmente com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. As pequenas e microempresas, elas precisam estar alinhadas com essa pauta e o Sebrae precisa dar condições para que elas possam desenvolver essas pautas junto com seus negócios e, ao mesmo tempo, terem esse valor agregado aos seus produtos. Tema importante. E olha só, uma última informação, toma posse nesse momento aqui em Brasília o novo presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, o ex-ministro Celso Panceira. Ele assume a entidade pelos próximos 2 anos, junto com a nova diretoria composta por 10 membros. Ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Panceira preside também a FINEP, financiadora de estudos e projetos. A posse acontece no Centro Cultural Brasil 21. E o Jornal do Empreendedor, 3ª edição, vai ficando por aqui. A todos vocês, um bom inverno que teve início hoje. Tem que levar o casaco. Beber muito líquido, hein? Fique agora com imagens de Brasília. Com o inverno que começou aqui com temperatura amena. No momento, 19 graus na capital da República. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.